Salve, salve investidores! Vou compartilhar um estudo aqui com vocês em relação à posição das corretoras estrangeiras. Fluxo das corretoras estrangeiras no dólar e no fundo de investimento atrelado à performance do Ibovespa, que é o fundo do índice, né? Então eu tenho acompanhado a posição desses estrangeiros desde o período pré-eleitoral, ou seja, aquele período de pré-eleição. Então esse estudo ele se inicia em 1º de setembro de 2022 e até os dias atuais. Eu vou mostrar um pouco para você, inclusive o porquê do câmbio tá estável, né? Então aqui desse período nós temos um saldo dos estrangeiros na casa dos 2 bilhões 909 milhões da venda, né? E teve um período até metade ali, né, de setembro de 2022, eles estavam compradores, né? Depois ele, chegando outubro ali, depois das eleições, ele inicia a venda, né? E aí o que acontece? Até colocar aqui o gráfico do dólar também, né? Então, procurar o período aqui de setembro. Isso aqui, setembro, né? Então, aquele período que o dólar sobe um pouco, até metade, né, que eu falei para vocês de setembro. E após as eleições ele já começa a ficar vendedor, embora em alguns momentos o dólar chega no 5,92, né? Mas aqui o gringo já estava vendendo, né? E aí o dólar começa a sua tendência de baixa, né? Até os dias atuais, né? E repara, né? Mesmo com essa alta, em alguns momentos, né? Esse fluxo estrangeiro ele continua na venda, né? Então, se nós olharmos, ó, ele continua a cada mês, a cada semana, né? Um saldo acumulado maior na ponta vendedora, né? Contrapartida, eu vou mostrar para vocês a posição dos estrangeiros também no fundo do índice, também no mesmo período, né? 1º de setembro de 2022. E vamos analisar junto como que foi essa performance, né, dos estrangeiros no período. Vou colocar o gráfico aqui do Ibovespa. Ibov. Gráfico semanal. Procurar o mês de setembro. O Bovespa tem até uma alta, né? Então ele sai dos 113 por 119 mil pontos e depois ele começa a sua tendência de baixa, né? Chegando até a região dos 97 mil pontos para depois retomar sua tendência de alta e chegar nos patamares atuais, na região dos 130 mil pontos. Então aqui o gráfico no período, deixei ele até um pouco maior. Cor branco. Uma linha um pouco mais grossa, pronto. Já está ilustrando aqui melhor para vocês. Então esse é o gráfico do período, né? Agora vamos dar uma olhada na posição dos estrangeiros, né?
Então, o saldo acumulado do respectivo período, se olharmos o período como um todo, né, atualmente é de 592 milhões. Chegou a ficar 1 bilhão, né? 1 bilhão e pouquinho, mais de 1 bilhão. E agora, nesse mês, ele está tendo uma correção, né, de todo esse movimento, mas mesmo assim o saldo acumulado do período está na casa dos 592 milhões, né? E vamos dar uma olhada, né? Ó, período pré-eleitoral inteiro eles passaram vendendo, né? E aqui nesse momento, antes das eleições, o que aconteceu com o Ibovespa? Não, aqui ele vinha, chegou a corrigir, né? Depois se recupera na casa dos 116 mil pontos, depois corrige para os 112, chegando até os 120 mil pontos, né? 17/10, ou seja, após o resultado das eleições. Mas ó, aqui na metade, ó, gringo já vendendo. Vendendo. As vendas só diminuíram quando chega aqui, ó, por volta de metade de dezembro, né? Então vamos olhar aqui, metade de dezembro de 2022. Então nessa região aqui, ó, eles praticamente pararam de diminuíram as vendas, né? E aí o Ibov se recupera, corrige novamente, mas aqui, ó, se nós repararmos, eles já estão, né, fazendo suas compras, né? Então, quando o Ibov, à medida que foi corrigindo após dezembro, metade de dezembro, depois ele corrige, mês 3 aqui, ó, ele vai corrigindo, mês 3, correto? E ó, de metade de dezembro até o mês 3, ó, entrada de capital estrangeiro. Então, nesse caso, o gringo foi fazendo aportes, né? Fazendo aportes, e quando a gente olha o saldo acumulado de todo o período, você tem um saldo positivo, né? E o mercado vai se recuperando justamente pela entrada do fluxo, né? Então, do período pré-eleitoral, que nós colocamos aqui no gráfico até, colocar aqui, né? Desse período aqui, ó, pré-eleitoral, até os dias atuais, o estrangeiro foi acumulando capital nessas quedas, né? E por isso que o mercado vai se recuperando, né? Ele vai ganhando força com a entrada do que? Desse fluxo. Essa linha roxa que eu coloquei aqui no gráfico é um outro estudo que nós fazemos, que eu também coloquei aqui no canal. Depois vocês procuram por maiores compras da semana e o fluxo estrangeiro. Então eu coloquei aqui o período de abril de 2022, né, até os dias atuais. Então essa linha roxa é os dados oficiais da B3, tá? Então, com os dados oficiais da B3, aqui nós temos 91 bilhões dentro desse range, com o saldo dos estrangeiros, né, na ponta compradora. Então, um fluxo estrangeiro acumulado nesse range aqui, né, nessa zona de preço, de 91 bilhões. Ou seja, ele vai na mesma direção desse nosso estudo que nós estamos fazendo do comportamento do fundo do índice, né, que é um fundo de investimento que tem sua performance atrelado ao Ibovespa. Então aqui no caso as principais corretoras, e com os dados da B3, né, acaba tendo a mesma direção, né? Então é interessante o mercado ele é muito técnico, né? Então se nós olharmos ó, aqui nessa região, dentro desse range, entre 121 mil pontos até os 96 mil pontos, depois ele tem uma recuperação de 120 mil pontos, depois ele volta de novo para 97 mil pontos, rompe essa região, né?
dos 120 mil pontos, corrige novamente e ganha força no movimento e vem buscar os 130 mil pontos, né? Então dentro desse range aqui, ó, 91 bilhões com os dados da B3, né? Então só desse período é interessante, né? O estudo eu comecei a fazer em abril de 2022 e em setembro, né, do fundo do índice em setembro, período pré-eleitoral, e com os dados oficiais da B3 no período de abril, né, de abril de 2022, que fez topo. Então ele chega aqui na região dos 121 mil pontos, né? E depois ele corrige e vem até os 96 mil pontos, 95 mil pontos a mínimo. Então, o que acontece? Por que abril de 2022? O estudo, eu tenho um estudo mais amplo, mas esse estudo de 4 anos eu vou disponibilizar para os membros do nosso site, né? Mas esse período aqui é um outro estudo que eu tenho publicado gratuitamente, só que nesse caso a B3 ela tinha divulgado os dados errados, né? Então esse estudo que é gratuito, que eu estou compartilhando aqui com vocês e tem também no site, na parte dos estrangeiros, a B3 ela teve um erro, né, nos seus dados e depois corrigiu e depois da correção eu fiz novamente esse estudo e então estou trazendo aqui para vocês, né? São 87 semanas. Até mostrar para vocês aqui no site. Então fsbinvestimentos.com.br, o link do site está na descrição do vídeo. Na guia mais, investidores estrangeiros. Então eu tenho esse estudo com um gráfico bem dinâmico, né? Unindo esses dois estudos no mesmo gráfico. Então ficou interessante, ficou bacana. Tá aqui, né? O que eu praticamente estou falando para vocês, né? 118 mil. Abril de 2022. Vim buscar aqui a região dos 90 e poucos mil. Depois ele vai se recuperando. A linha em verde é o saldo acumulado do período, né? Então repara, né, na expertise deles, né? À medida que o mercado está dentro desse range, né, eles estão acumulando. O mercado sobe, eles estavam comprados, né? Como quando chega aqui em novembro de 2022, nos 116 mil pontos, eles tinham 33 bilhões na compra. Depois o mercado corrige, vem buscar os 100 mil pontos em março de 2023 e eles já tinham acumulado 58 bilhões na compra. E aí o mercado se recupera, enfim, dos 58 bilhões na compra, 58 bilhões, isso mesmo, 58 bilhões na compra, o mercado sai dos 100 mil pontos e ele vem buscar aqui, ó, os 122 mil pontos e aqui eles já tinham acumulado 20 bilhões, né? Então sai dos 50 e poucos bilhões, 15 bilhões, sai dos 50 e poucos bilhões para 80 bilhões, 30 bilhões, desculpa. R$ 25 bilhões, na verdade. Oh, posso errar a conta não. E então ele se recupera, né? Chega aqui nos 122 mil pontos com saldo acumulado, 25 bilhões a mais. Depois ele corrige, 113 mil pontos. Ó. Teve até uma venda, então ele sai do 80 bi. Vem aqui buscar a região de 66 bi. Mas depois, ó, o mercado se recupera dessa pancada para cima. E aqui eles encheram o carrinho, né? Então atualmente, quarta-feira, 13 de novembro, o último dado divulgado pela B3, né? O saldo acumulado aí do período está na casa dos 91 bilhões, né? Então, tudo isso que eu te expliquei aqui está no gráfico. Nesse range, né? Nessa linha roxa que eu coloquei aqui no gráfico. Então é o saldo acumulado deles. E essa linha branca foi o que eu expliquei aqui em relação ao fundo do índice, que é um fundo de investimento atrelado ao Ibovespa, né? A sua performance. Então, são estudos, né, que nós fazemos em relação a esse fluxo e eu estou compartilhando um pouco no site e aqui no canal também, né? Então é isso, pessoal,
Essa é a posição dos estrangeiros, né, em relação ao fundo atrelado ao Ibovespa, em relação ao próprio Ibovespa, com os dados da B3, enfim. E também falei um pouco do dólar para vocês, porque o dólar está estável, né? Esse fluxo aqui, ó, mostra muito o porquê do dólar, né, ter corrigido e atualmente ele está na casa dos 4,98, né? Não, 4,93, na região dos 4,93, né? Então, no período pré-eleitoral, dá uma olhada onde que ele estava. Setembro, né? Início de setembro. Estava aqui na região dos 5,50, né? E ele tem uma queda aí de por volta de 11%, né? Uma queda de 11%, né? Então, um câmbio estável, apesar da notícia, pessimismo de uns, otimismo de outros, né? O que importa aqui é o que o gringo vem fazendo, né? Então, a nossa visão aqui é relacionada a esses dados, né? O nosso canal é um canal de estudo e o foco aqui é trazer um pouco desse estudo, fazer um disclaimer, né? Em nenhum momento nós recomendamos compra e venda de ativos. O conteúdo do canal ele é extremamente informativo e com foco em estudar o mercado, né? E trazer um pouco desse estudo, enfim, compartilhar, né? Um estudo compartilhado e muitas vezes até com intuito científico, né? De observação empírica dos movimentos do mercado e relacionar tudo isso aos dados, né? Que é o que eu tenho feito aqui no canal e também no site e deixando um pouco desse conteúdo para vocês, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um estudo de mercado e um estudo relacionado ao fluxo das corretoras estrangeiras no dólar, no fundo do índice e no próprio índice com os dados da B3, tá? Então é isso. Esse foi mais um estudo de mercado. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem na paz.